Oi, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Eu sou o Aros, né, um dos orientadores do Fala do Sagrado, e aqui estamos de novo, né, no nosso quarto vídeo sobre a libertação do sagrado masculino, medicina para uma masculinidade saudável, e esse baralho escrito pelo Niels, eu ainda vou aprender a falar o nome dele, como falei para vocês. E hoje temos um convidado muito especial, né? Que é um coach financeiro, um irmão sacerdote muito lindo e maravilhoso que eu tenho em minha vida, que é o José Luiz. Oi, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde. Então, Prazer estar aqui com vocês. e hoje, né, a carta que a gente tirou para poder conversar com vocês foi a carta O Sagrado, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Falar do sagrado é falar do divino que habita em cada um de nós. A palavra sacro tem uma forte raiz na completude. Estar inteiro, em equilíbrio, íntegro. O sagrado masculino sabe que para se iluminar completamente, deve buscar a plenitude que não acontece sem honrar o feminino dentro de tudo que existe no mundo. Por honra ao sagrado feminino, nos tornamos o sagrado masculino e o equilíbrio se manifesta no que fazemos, pensamos, dizemos e sentimos. E vem a pergunta para você, Zé. Como você se conecta com o que é sagrado? Bom, vamos lá. Pergunta difícil, né? Porque a gente não para pensar nisso normalmente. Mas eu acredito que a conexão com o sagrado é uma coisa que não pode ser só na hora que a gente está ritualizando, por exemplo, né, num sabá ou num esbá. A gente tem que pensar isso em cada momento do nosso dia, né? O que a gente faz, né, durante o nosso dia, com as nossas ações, né? Cada coisa que a gente faz durante o nosso dia a dia são atos sagrados. Então, quando a gente se alimenta, quando a gente toma banho, quando a gente está com outras pessoas, tudo isso são atos sagrados, né? E que a gente tem que saber reverenciar esses momentos. Principalmente quando a gente pensa agora nessa época de pandemia, em que a gente às vezes está tendo até que se isolar dos outros. Então, essa questão da convivência com os outros, né? É um ato sagrado, né? De lidar com os opostos, né? Que é o que a própria carta fala, né? De você estar com uma, 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 uma entidade que não o seu eu, o outro, né? O seu oposto, a princípio, né? Então, a gente pensando primeiro enxergar isso como sagrado e também todo ato que a gente pratica, pensando na questão daí, principalmente da divindade, tudo que acontece nas nossas vidas são atos, né, ou vontades deles, né? A gente co-criando isso, lógico, né? Somos co-criadores com esses deuses, mas a princípio são vontades que se manifestam primeiramente neles. Então, como que eu honro essas vontades? Eu sou grato por essas coisas que acontecem na minha vida? A possibilidade de sair trabalhar, né, de estar trabalhando, de poder conviver com outras pessoas, de conhecer pessoas novas. Tudo isso a gente tem que pensar como coisas que são sagradas para a gente e reverenciar elas dessa maneira, né? A água que a gente bebe, né? A montanha que a gente consegue ver. Pô, quantas pessoas não têm esse privilégio né, moram em grandes centros e não tem, por exemplo, o que eu, por exemplo, tenho na minha casa, que é poder enxergar a serra, né? Então são coisas sagradas e a gente tem que saber valorizar essas coisas a partir do momento
que a gente consegue focar esses detalhes, esquece, deixa de lado os problemas, né? Os desafios, os obstáculos que a gente tem no nosso dia a dia e procura enxergar as oportunidades que existem, até mesmo nesses problemas, de ter contato com os deuses e com o divino, a gente começa a se conectar mais com esse sagrado. Então, é isso que eu procuro fazer. É tentar buscar em cada coisa diferente que acontece no meu dia a dia, uma maneira de como isso me traz o meu sagrado, como isso me conecta com o que eu acredito ser sagrado, né? Então, é geralmente isso que eu faço. Bacana. E Zé, fala pra gente como que você vê, para nós, enquanto homens, homens cis ainda, a relação do sagrado feminino, da união dos opostos, né? Do sagrado feminino com o sagrado masculino. Como que isso se dá para você? Bom, eu, né, estou evoluindo nesse aspecto ainda, né? Eu acredito que hoje bem melhor do que antes, mas eu sempre tive uma grande dificuldade na infância e na adolescência, por exemplo, uma dificuldade com o meu sagrado masculino, primeiramente. Eu sempre fui mais apegado à minha mãe, e uma criança medrosa que não tinha, né, coragem, né, para lidar com os problemas. Então eu era aquela criança que qualquer coisa chorava e tal. E isso, à medida que eu fui me tornando de adolescente para adulto e que eu realmente me assumi gay, isso mudou. Acabou que eu tive, né, que meio que criar uma armadura para o mundo, porque se assumir com 16 anos, 25 anos atrás, não é a mesma coisa que é se assumir hoje, né? E então toda a família não aceitando. Então, o que que aconteceu? O meu lado masculino teve que tomar a frente. Ou eu protejo ele, né? Ou ele não vai conseguir dar conta do que ele vai ter que viver. E daí o que que aconteceu? Eu deixei de lado todo o contato com o feminino que eu tinha. Eu perdi isso, né? Então, e hoje estou buscando, né, equilibrar essas duas coisas, né? Voltando a lidar bem com o meu feminino, principalmente nas questões de sensibilidade, da feminilidade, né, que existe dentro do feminino, né, da beleza, né, porque quando a gente pensa, em beleza, para mim sempre vem a questão do feminino, a princípio, né? A mulher se cuida muito mais do que o homem, gosta de estar mais bonita do que o homem e tal. E então tenho buscado lidar bem com isso e honrar isso em mim. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai honrar essas duas polaridades, né? Dentro da gente? Eu busco, primeiro, honrar e agradecer esse masculino que me protegeu na adolescência e no início da fase adulta, né, que permitiu que eu lidasse com todo o preconceito e fosse forte o suficiente para não desistir, né, como hoje alguns adolescentes acabam desistindo, né, se suicidando até muitas vezes, né? Então, esse masculino me ajudou muito, então eu busco honrar essa força, né, e usar ela na minha vida
para me ajudar a alcançar meus objetivos, né, a realizar meus sonhos, a cumprir as metas que eu defino para mim, né? A energia do masculino, para mim, traz muito isso, essa questão de você correr atrás do que você quer, de você não desistir das coisas e ter garra para fazer o que você realmente deseja. Então, eu busco honrar esse sagrado realmente fazendo isso, colocando isso em prática, né? Dentro, com equilíbrio, lógico, né? Não querendo passar por cima de ninguém, né? Com honra, né? Pensando na questão do divino, honrando o divino do outro. Então, não vou passar por cima de ninguém para conseguir o que eu quero, mas eu vou conseguir o que eu quero, eu vou atrás do que eu desejo, né? E honrando também esse feminino, como, né? Cuidando de mim, cuidando do meu corpo, me enxergando bonito, porque eu sempre tive dificuldade de ver isso, então enxergando beleza em mim, me permitindo ser delicado e feminino quando é preciso, e também cuidando do que está fora, né, do planeta, por exemplo. Quando a gente pensa, né, no feminino, eu penso muito em Gaia, né, e Gaia é o nosso planeta. Então, uma maneira de eu honrar esse feminino também é pensando nisso, como que eu estou cuidando do meu planeta, como que eu estou deixando esse planeta para os que virão depois, né? Então, eu honro também esse sagrado feminino através disso. E revendo valores, né? Eu acho que a nossa cultura patriarcal, né? Ela fez com que a gente menosprezasse muito as mulheres, né? Então, uma maneira também de equilibrar isso é dando o espaço para essas mulheres, né? Para elas terem tanto sucesso e serem tão bem-sucedidas como os homens podem ser. Então, respeitando essas mulheres e a postura e a posição delas, né? Uma coisa que eu acho que é um dos maiores exemplos que eu posso citar de quebra de paradigmas no que se refere ao sagrado feminino, e que foi uma cura muito grande que eu tive, é comum entre gays, quando você fala de mulher e do órgão feminino da mulher, você ser até pejorativo com ele e falar, é aquela racha, né? E eu, logo quando eu entrei no Semente, isso vai uns 10 anos atrás, quando falavam isso, nossa, ai que nojo, credo. Porque realmente eu não sinto atração pelo sexo feminino. E um dia, fazendo essas brincadeiras, porque a gente fazia essas brincadeiras entre eu e os meninos do grupo, a Lua, ela colocou que se ofendia quando a gente fazia isso. Né? Que para ela era ofensivo porque ela tem uma vagina. Né? E foi só aí que eu fui perceber a bobeira, né? Realmente a babaquice que era, né? Isso de falar, ai, que nojo, né? E desde então eu comecei a tentar mudar isso em mim e não fazer mais isso, porque era um desrespeito, né? Tanto para a Lua, como até mesmo para minha mãe, para as minhas irmãs, né? A princípio também eu nasci de cesárea, infelizmente, porque minha mãe não aguentou. Mas para quem, por exemplo, nasce de parto normal, a vagina é o maior portal que a pessoa vai passar na vida, né?
Então, era um ato de desrespeito enorme com aquele órgão que eu praticava. Então, a partir daquele momento, eu coloquei para mim, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que quebrar essa visão e saber respeitar e honrar aquilo. Então, desde então, é, é isso, é você se vigiar, porque infelizmente a gente ainda comete muitos erros, né? Com relação ao feminino e às mulheres, né? Então é um processo de vigia constante e que a gente vai provavelmente para reverter todo o prejuízo que aconteceu na humanidade ainda vai demorar aí algumas décadas, com certeza. E ainda. Sim, achei bacana que você passou por um processo parecido com o meu, só que eu fui para o lado oposto. Enquanto você deu mais voz ao seu sagrado masculino, calando mais o seu feminino, quando 15, não, pera, 13 anos atrás, eu tinha 15 anos, eu fui falar pra minha mãe que eu sou gay, eu acabei me agarrando mais ao lado feminino do que ao masculino. E com o tempo eu tive grandes problemas de desenvolver o masculino em mim. Só que o feminino que eu desenvolvi em mim era o feminino tóxico. Por quê? Porque eu vivia dentro de uma sociedade tóxica, com palavreados tipo, por você ser gay, você necessariamente tem nojo de buceta. Aí a palavra buceta para mim aí muitas vezes a gente acaba reproduzindo essas coisas, não necessariamente porque a gente acredita, ou porque a gente realmente tem algum nojo, mas a gente só está reproduzindo. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça. Aí a gente para pensar e fala, não, pera, não tem sentido, né? É complicado. Aí um grande processo de você se questionar a sua própria sexualidade, a sua própria relação com o feminino e masculino, né? Que acaba sendo também a nossa relação com os nossos pais e com as mulheres e homens próximos de nós e, consequentemente, com os deuses. É muito complexo isso. E só buscando realmente uma cura dos dois juntos, né? Que a gente consegue, de fato, ser completo, ser uno e seguir em frente. Porque, de novo, a gente precisou da mãe e do pai para poder estar aqui, né? Sem um dos dois a gente não estaria. É muita coisa para aprender, né? Bastante. Mas a gente tem uma vida pela frente ainda. Pois é, bastante vidas, graças aos deuses. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje com o nosso amado José Luiz. Muito obrigado, Zé, pela sua presença. Nada. Eu que agradeço pelo convite. Gente, eu vou colocar aqui depois um link, o Insta dele para vocês seguirem, ok? Ele é um coaching financeiro também maravilhoso. Quem precisar, quem quiser, vai lá ver ele, conhecer um pouquinho ele. Também o ser humano é maravilhoso. Eu indico o ser humano para todo mundo, ok? O irmão é meu, mas a pessoa também a gente pode dividir com as pessoas, Também. ok? Então, beijo a todos. Obrigado.